Galera, estamos aqui com o nosso pós-jogo no Baraú no canal, aquele conteúdo que você sabe que a gente faz analisando a partida, o desempenho, analisando aquilo que foi o jogo que o Bahia esteve envolvido. E esse especificamente é justamente Bahia e Atlético Mineiro. Um resultado com a cara de Bahia, com um tempero de Bahia, com um gol nos acréscimos, aquele gol que surpreende, aquele gol que mata qualquer tipo de reação em pensamento do adversário, aquele gol que acende o torcedor. E outra, numa sequência de jogos complicados, jogos difíceis que terá o Bahia, 3 jogos em casa, o Bahia já fez a sua parte em 2. 2 terços foram vencidos. Bahia vence o jogo contra o Fortaleza, o Bahia vence o jogo contra o Atlético Mineiro, complicadíssimo, e o Bahia agora vai jogar contra o América de Cali. Vai vencer? É uma história que a gente vai contar na próxima terça-feira. Mas o mais importante é que na noite de hoje, o Rogério Ceni foi categórico, botou a equipe titular novamente, manteve seus 11 iniciais, e uma história que dá para ser contada em alguns atos. O primeiro, um golaço do Luciano Juba. Um gol que acende o Juba do esporte, o Juba finalizador, o Juba definidor. O gol de empate do Atlético, um gol que irrita o torcedor, um gol que chama a atenção, um gol que faz com que o torcedor, que estava até tranquilo e apoiando o Marcos Felipe, se revolte novamente. Queira o pescoço do jogador. Porque gol olímpico é mérito do batedor, mas muito mais demérito do goleiro. Não tem como ele tomar um gol olímpico se ele estiver bem colocado. E ali o Marcos Felipe acabou vacilando. Apesar do grande jogo que fez, quase põe esse jogo todo por terra por conta de um vacilo no posicionamento, naquele escanteio que originou o gol de empate. Mas como na noite de hoje, Papai do Céu estava com os olhos voltados para o esquadrão, que lançava um novo uniforme, que vinha de um lançamento mundial, ele disse, espera aí, não vou estragar a noite comemorativa do Tricolor. E permitiu, com um gol do Michel Araújo, salvar a noite, fazer com que o Bahia conquistasse os 3 pontos, chegasse aos 24 pontos. Agora, teoricamente, claro, porque ainda a rodada vai ser desenvolvida, o Bahia está ali na 2ª, 3ª colocação, e pensar mais para cima, mais para frente. Ou seja, no Campeonato Brasileiro, o Tricolor baiano acabou fazendo a sua parte. Ele vence o seu jogo e faz a sua parte. Mas vamos voltar ao início, à escalação do Rogério. Marcos Felipe, como eu disse, um grande jogo. Foi no pé do Júnior Santos, dividiu. Foi no Hulk, em cima, ganhou. Foram em vários momentos e conseguiu prevalecer. Fez grandes defesas, grandes intervenções, mas infelizmente Marcos Felipe falha no gol de empate do Atlético Mineiro. E a gente tem que ter muita tranquilidade para separar o que foi o jogo e o que foi a falha. O jogo do Marcos Felipe foi um jogo seguro, um jogo bom, de uma nota 8, 9, mas ele falha claramente no gol do Hulk. Mérito do Hulk, claro. O Hulk é um grande jogador, dá uma grande batida com muito efeito, mas há uma falha clara também do Marcos Felipe. Gilberto, jogo firme, jogo consistente, jogo equilibrado, onde conseguiu atacar, conseguiu principalmente defender e conseguiu ser o Gilberto que vem sendo e por isso tornou-se titular. Falar da zaga. A gente tem tido alguns gols, sim. No jogo contra o Fortaleza, gol, um vacilo na entrada da área, um chute, gol. Hoje, gol olímpico. Eu não posso culpar a zaga por um gol olímpico. Não tem como eu culpar. David Duarte e Ramos Mingo foram exemplares. Ganharam os duelos em cima, ganharam os duelos embaixo, não deixou o Dudu se criar, não deixou o Hulk se criar. No segundo tempo, não permitiu o Júnior Santos, a não ser em uma jogada, que começa com lance faltoso, mas que depois tem mérito sim do Júnior Santos, não deixou o Júnior se criar, e enfim, a zaga foi muito bem. Luciano Juba, asterisco para ele. Fez sua parte defensiva, fez sua parte como construtor, mas fez um golaço. Nossa querida bancada de segunda-feira, Babi Dias, Lúcio de Araújo,
Rafael Thiago, a gente vai discutir muito esse golaço, essa pintura do Luciano Juba. Pega de primeira, põe no canto, põe no fundo, 1-0 Bahia com todo o mérito. O Bahia era melhor, era prevalente, estava acuando o adversário, faz um gol, mas infelizmente o jogo transcorreu na mais santa tranquilidade normal de um jogo de brasileiro, de um jogo contra um adversário extremamente qualificado, e se não fosse, reitero, a falha do Marcos Felipe, talvez terminássemos com 1-0, ou até o próprio segundo gol do Michel Araújo e fosse 2-0. Mas quis o destino que o Juba fizesse o gol e abrisse o gol. Alexandre, tranquilo, seguro, dono do jogo, dono do meio campo, pedindo, brigando, lutando, recompondo, atacando, chegando à frente, tentando chutar em gol, construindo, trocando passes. Um bom jogo. Jean Lucas brigou muito hoje. Foi guerreiro, foi um cara que interviu de forma positiva e preponderante para o lado esquerdo não sofrer. Um lado esquerdo que ele sabia que tinha o Hulk caindo por ali, que seria difícil fazer essa marcação, pela força física, pela qualidade técnica, e o Jean Lucas jogou muito bem. Everton Ribeiro, se não foi aquele maestro que a gente conhece, se não foi aquele comandante do pensamento brilhante nas ideias, e olha que ele teve boas ideias e bons passes, foi um Everton guerreiro, combativo, um Everton que se doou para o jogo e se doou para os 11 durante o tempo que esteve em campo. E o ataque? Ademir fez o salseiro de sempre, fez a fumaça de sempre, foi um atacante que não permitiu muito ao Arana desenvolver-se muito no seu lado, fez a marcação, a primeira marcação, baixou linha, atacou espaço, driblou, quase sofre um pênalti, quase gera uma expulsão, e o Ademir fez um grande jogo. O William José, essa é a nota destoante. Não conseguiu jogar, não conseguiu encaixar seu jogo, aí acabou saindo, sentindo, né, um incômodo, e por isso foi poupado, retirado do jogo, e no seu lugar entrou o Lúcio Rodrigues, que pouco contribuiu, é verdade, pouco fez, é verdade, mas pouco tempo também teve, entre aspas, foram 45 minutos, poderia ter contribuído mais, poderia ter sido melhor, mas ainda assim tentou algumas movimentações, tentou alguns chutes, tentou recompor, tentou fazer tabela. Não vou hoje pesar a mão no Luciano Rodrigues. Eric Pulga, bem até um ponto. No segundo tempo, ele foi fantástico na recomposição. Foi excelente na marcação, na ocupação do espaço. Mas já não conseguiu atacar a última linha, agredir, como a gente sabe que ele poderia agredir. E por fim, as trocas que deram o máximo resultado. Primeiro sai o Caio Alexandre, entra o Acevedo, já tinha saído o Ademir, entra o Kaique, já tinha saído o Everton Ribeiro para a entrada do Michel Araújo, o primeiro a entrar foi o Lúcio no lugar do William José, e por fim, essa alteração que foi justamente a do Cauli junto com o Lúcio Araújo, com o Michel Araújo, que deram toda a diferença e todo o significado. Entraram bem, resolveram e ajudaram. Para além de ter um grande time, tem que se ter um grande elenco, e um elenco que responda, corresponda e faça a diferença e ajude a conseguir os resultados. Essa é a análise do Bahia 2, Atlético 1, 3 pontos na conta, Bahia com 24 pontos.